o sotaque tuga, e o sotaque tuga, o sotaque tuga, o sotaque tuga. Please stop saying that. Por favor, para de dizer tuga. Isso é ofensivo. Há uns dias deixaram-me esse comentário num dos meus vídeos. Aí eu fiquei com uma dúvida. Por que é que há palavras que são rudes para algumas pessoas e para outras não? Olha, de facto, enquanto pesquisava informação para este vídeo, encontrei um comentário muito particular num fórum que chama-se Quora.com. A Zara, que é portuguesa, diz: apesar de ser portuguesa, não gosto nada de ouvir dizer rapariga. Embora cá seja sinônimo de menina, choca-me ouvir essa palavra. Para mim também tem um sentido negativo, diria até indelicado. Isso me fez perguntar: As pessoas que dizem rapariga estão a falar errado? Ou as pessoas que acham que a palavra rapariga é grossa estão a entender errado? Porque em Portugal as crianças são chamadas de putos e as meninas de raparigas e no Brasil não? Porque em alguns locais do Brasil essas palavras são xingamentos? Porque acontece isto? Só acontece no português? What? O Eric precisava de uma resposta. Caso contrário, ele iria surtar. Falando sério, para responder estas perguntas todas, eu fiz uma pesquisa. E neste vídeo quero compartilhar com vocês as minhas descobertas. Mas antes... Olá, lusofonia. O meu nome é Eric Monroy, eu sou cantautor, sou colombiano e criador deste canal que tem como propósito ser uma ponte entre a lusofonia. Bora lá com o vídeo. A raiz de tudo. A língua. Bom, a língua nem sempre existiu, né? Ela surgiu pela necessidade de nos comunicarmos e para facilitar a sobrevivência. Depois, foi se tornando a via de acesso ao pensamento. E isso tem gerado que seja através da língua que a realidade seja compreendida. Isto se conhece como percepção da cultura através da linguagem. Ora bem, o que tem a ver a cultura nisto tudo? Muito! A cultura também é uma invenção da sociedade e ela só pode ser compreendida e transformada através da linguagem. É no processo de comunicação que a gente atribui significados à realidade. Ou seja, é por isto que os grupos sociais têm criado costumes, crenças, coisas do género. E é com base nisto que as palavras adquirem significado. É assim que a comunicação molda a forma de pensar, agir e sentir de uma sociedade. Pergunta: isso quer dizer que cada grupo social que tem existido desenvolveu uma linguagem e, por conseguinte, uma cultura? Isso faz que essas comunidades tenham uma percepção diferente da mesma realidade através da língua? Exatamente. De facto, há um fenómeno que chama-se relativismo linguístico. Na década de 1930, os linguistas Benjamin Worth e Edward Sapir formularam uma famosa hipótese que propõe que o mundo que percebemos é distorcido pela língua que falamos, porque vemos o mundo através de um filtro linguístico. Mas o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, etc., todos falamos português, não é? Porque a gente pode perceber uma palavra, uma mesma palavra, de um jeito diferente. Porque também percebemos o mundo distorcido pela maneira específica de falar uma língua, de acordo com a região em que é falada. E essa região tem compreendido a sua realidade através da língua com suas próprias peculiaridades, atribuindo significados diferentes às mesmas palavras. Ok, então, quais foram as peculiaridades que fizeram que principalmente o Norte e o Nordeste do Brasil hoje em dia percebam a palavra rapariga como um xingamento? Há pessoas que dizem que na época em que os navegadores portugueses viajavam ao Brasil, era costume que após a sua chegada eles procuraram por raparigas, com a intenção de combater as chamadas necessidades do corpo. O que gerou que se começasse a associar esta palavra com o termo meretriz. Também há quem diga que a palavra rapariga só veio adquirir esse significado pejorativo no Brasil na primeira metade do século XX, e muito provavelmente que romancistas nordestinos como Jorge Amado tenham contribuído com os seus romances que tratavam de casas de raparigas. Com base no que já falamos, isto faz sentido, não é?
Fato curioso. No espanhol, pelo menos aqui na Colômbia, a palavra Niñas, meninas, se usada como a palavra, malas, niñas malas. ou seja, meninas más, imediatamente assume o significado de meretrizes. Inclusive, se eu dizer, Él fue un de las niñas. quer dizer, ele foi as meninas, a gente fica a saber que se está a falar de que sujeito foi as meretrizes. Mas por que uma brasileira nordestina, por exemplo, pode se ofender ao ser chamada de rapariga por um português ou por um brasileiro do sul do país, embora saiba que para outras pessoas essa palavra não tem uma conotação negativa? Um dos problemas. Etnocentrismo linguístico. Primeiro, o que é etnocentrismo? É a tendência muito comum de ter uma visão do mundo onde o próprio é tomado como centro de tudo e todos os demais são pensados e sentidos através dos próprios valores e próprias definições do que é a existência. Então, o etnocentrismo linguístico gera que as pessoas percebam a cultura ou subcultura dos outros por meio da própria linguagem e, neste caso, da própria variante da língua falada. É por isto que muitas pessoas acham que falam melhor que as outras, que o seu sotaque é mais bonito e coisas do género. O etnocentrismo linguístico é o que gera que pessoas falantes de uma mesma língua, mas com sua própria percepção da realidade, influenciada pela própria subcultura e crenças muito pessoais, achem que exemplo dizer tuga ou rapariga é ofensivo. Outro fato curioso. Na pesquisa da informação por vídeo de hoje, encontrei que não só a palavra rapariga sofreu essa mudança drástica de significado. O feminino da palavra puto, no Brasil e noutros locais da lusofonia, geralmente tem o mesmo significado que a palavra rapariga no Nordeste do Brasil, não é? Mas puto em Portugal, quanto a Angola ou Moçambique, usa-se para se referirem ao menino. Mas por que esta diferença tão grande? Bom, vocês sabiam que o feminino de puto nem sempre teve uma conotação negativa? Puto, resumindo muito, cogita-se. Sinto-me muito intelectual ao dizer cogita-se. Cogita-se que vem de putus, que significa simplesmente menino, de onde também saiu purus. No entanto, o puto e a puta eram como se chamavam as crianças de classe baixa, que às vezes moravam na rua. Por isso, com o tempo, essas palavras começaram a ser cada vez mais associadas a meninos de rua e após a trabalhadores sexuais, até que virou sinônimo disso. Mas em Portugal, aparentemente com o latim eclesiástico usado nas igrejas, resgatou-se a palavra putus para se referir aos anjinhos e posteriormente para se referir às crianças por serem meninos puros. Olha, mas por que não se resgatou o feminino de puto? Porque a palavra em feminino é um xingamento e em masculino, bom, excetuando o Brasil, é uma palavra sem nada de mal. Pois, segundo o que eu pesquisei, há algo que chama-se depreciação do gênero feminino. E não acontece somente no português não, senão também noutras línguas como o espanhol e o inglês. Vou dar alguns exemplos. No inglês, enquanto a palavra Mr. é apenas honorífico, o feminino mistress adquiriu o sentido diamante. No espanhol, a palavra perro, além de ser um nome de um animal, pode-se referir a um homem mulherengo. E pronto, já o feminino perra adquiriu o sentido de prostituta. Olha, isto é tão inacreditável que eu, como muitos outros nativos, prefiro dizer Perrita, quando estou a falar de uma cadela, de uma cachorrinha, porque a palavra perra, para nós soa como xingamento. muito parecido ao que acontece no inglês com a palavra bitch, a fêmea do cão, que tornou-se sinônimo de cadela na conotação pejorativa que muitas vezes é usada no português. Esta palavra é percebida de um jeito tão mau que os falantes de inglês preferem dizer she-dog, como forma de evitar soar grossos.
Mas onde que está o problema? Serão as línguas? Será a língua portuguesa que está errada ao definir a palavra puto, rapariga, cadela como algo pejorativo? O desenlace. As palavras não são o problema. Não é nas línguas que está o problema, mas sim nas pessoas que se expressam através delas. Ao final das contas, são as pessoas que dão significado às palavras. Lembre-se que as palavras por si só não significam nada. Pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu desfrutei muito da pesquisa. Achei muito interessante. Então é isso. A gente se fala num próximo vídeo. Tchau!